Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos recebendo a palestrante Adriana Voltolin, com o tema Parábola do Filho Pródigo, o Filho que Ficou. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, ou bom dia, né? Depende do horário e do momento que quem for assistir a palestra, porque afinal de contas a palestra fica aí na internet por o tempo que for necessário. Que a doce paz de Jesus continue nos envolvendo e que a gente possa ter uma noite bem proveitosa falando sobre o Evangelho de Jesus. Quanto ao Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que Jesus estava sendo questionado pelos doutores da lei e pelos fariseus por dar ouvidos e acolhida aos publicanos e cobradores de impostos. Já que essas pessoas eram pessoas mal vistas na sociedade, porque elas não cumpriam com os rituais e seguiam da maneira que os doutores da lei achavam que era o necessário, os preceitos do judaísmo. E eles diziam assim de Jesus: este homem acolhe pecadores e come com eles. E aí Jesus, em resposta a estes questionamentos, ele nos conta a parábola do filho pródigo, onde ele diz que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha herança, a minha parte da herança. E aí o pai repartiu sua propriedade entre os 2 filhos e não muito tempo depois o filho mais novo pegou a sua parte e caiu pelo mundo. Foi para uma região bem distante e lá desperdiçou todos os bens que o pai lhe havia dado. Depois de ele ter gasto tudo, ele começou a sentir muita fome, porque ele não tinha mais como se sustentar. E ele foi, então, trabalhar para poder se alimentar e viver. E ele se empregou em uma fazenda, como era a fazenda dos seus pais, e foi dar comida aos porcos. Ele sentia muita fome, mas ele ia dar a comida para os porcos e, por vezes, ele olhava aquela comida e falava: eu acho que eu vou comer essas vagens de alfarroba, né, que eles davam aos porcos, porque nem isso eles me oferecem. E aí, segundo o Evangelho, né, segundo Jesus, o rapaz caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Então, trata-me como um dos seus empregados. E assim ele fez. Ele voltou para a casa do seu pai. E quando ele estava ainda longe, lá na frente, né, na entrada da propriedade do pai, o pai o avistou. E cheio de compaixão, ele correu para o seu filho, abraçou-o e o beijou. E o filho falou o que ele tinha dito que falaria, né? Não sou mais digno de ser seu filho. Eu pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e o melhor calçado. Tragam-lhe também um anel, para que ele se vista adequadamente. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava na lida, lá na fazenda, começou a perceber, né, quando ele estava voltando, começou a perceber uma festa e perguntou para um dos empregados de seu pai. E disse: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de raiva. Ele não queria entrar na festa.
Então seu pai foi até ele e insistiu e disse para ele: olha, o seu irmão voltou. Mas ele respondeu com muita raiva: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo em teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, quando esse teu filho que esbanjou todos os teus bens, que gastou tudo com as coisas da vida, voltou, você lhe dá um novilho mais gordo para festejar. E ele disse: meu filho, mas você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Nós temos que comemorar, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aí Jesus conta essa parábola e nós temos tantas coisas para aprender com ela. Nós podemos falar sobre o arrependimento do filho mais novo, que saiu pelos caminhos tortos da vida, mas caiu em si, como disse Jesus, e se arrependeu do que ele fez. Nós poderíamos falar do pai que acolheu esse filho de braços abertos, independente dos erros que ele tenha cometido. E nós podemos falar do filho que ficou. E é dele que nós vamos falar. Porque conta essa parábola que esse filho mais velho, esse filho que ficou, ele era obediente, ele era cioso das suas obrigações e fazia tudo sem questionar. Mas era uma aparente virtude. Porque, na verdade, tudo que ele fazia esperando algo em troca. Por isso que quando o pai recebeu o irmão novamente, ele ficou com muita raiva. Porque ele disse assim: eu nunca tive nada em troca, tudo que eu fiz por obrigação e não tive nada em troca. E aí que está o problema. Ele fez por obrigação. Ele não fez porque ele gostava, ele não fez porque ele queria, ele fez por obrigação. E como ele, nós temos tanto dentro de nós, desse filho mais velho, desse filho que fala, que faz tudo por obrigação, que não sente amor pelo que faz. Nós podemos colocar isso dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso trabalho material e dentro do nosso trabalho religioso, do nosso caminho ao divino. Quantas e quantas vezes nós temos o Evangelho de Jesus na ponta da língua, mas nós não temos capacidade de acolher aquele que erra. Muito pelo contrário, nós apontamos o dedo e dizemos exatamente onde ele errou dentro da lei. Ora, o que não é isso senão a soberba de achar que a gente sabe de tudo e que por ser aquele que sabe de tudo, ele sabe exatamente o erro daquele que não cumpriu com o prometido, que não cumpriu com o que deveria cumprir, que entrou pelo caminho errado. O Evangelho de Jesus, ele é amor. Jesus, ele não precisa de ninguém que seja guardador, se é que podemos dizer assim, de seus ensinamentos. Ele não precisa, muito pelo contrário. Ele quer que nós sejamos colaboradores da sua obra. Que nós possamos espalhar o amor aonde quer que estejamos. E não que a gente aponte o dedo. Porque quando a gente toma essa postura de orgulho, de soberba, de mágoa, de rancor, nós somos iguais àqueles doutores da lei. Que questionavam Jesus porque ele se sentava com aqueles que não cumpriam com os rituais do judaísmo. O que era mais importante? Ser cumpridor desses rituais ou ter o verdadeiro amor divino e ser colaboradores da sua obra? Fica aí uma reflexão para nós. Nós precisamos deixar de lado esse pré-conceito de achar que todo mundo tem que estar dentro daquele quadrado e se ele não estiver, ele está fora. Nós temos a mania de apontar e de saber exatamente o que o outro faz de errado.
falamos assim, mas aquela pessoa, ela se deu bem, porém, ela é assim, assim, assim. Nós se tornamos pessoas rancorosas. Nós não sabemos se alegrar com a felicidade do outro. O pai da parábola estava muito feliz, porque o seu filho voltou. Ele o havia perdido. E esse filho que voltou, voltou arrependido. Pronto. A parábola acabou aí. Ela não contou se ele voltou arrependido e voltou a errar. Ela não contou se ele voltou arrependido, mas não fez o que deveria fazer. Ele voltou arrependido. E para o pai, que o recebeu de braços abertos, isto basta. Jesus, quando curava, ele nos dizia: a sua fé te curou. Vai e não peques mais. Então, nós subentendemos que este filho voltou arrependido e ele não pecará mais. Esse pai que o recebe de braços abertos é assim como Deus, que nos recebe de braços abertos. Quantas vezes nós erramos o caminho? Quantas vezes? E voltamos arrependidos. Por que o outro não pode ter essa mesma chance? Por que o outro não pode fazer a mesma coisa? Por que só eu sou detentor do conhecimento do Evangelho de Jesus? Todos temos o mesmo direito. Por quê? Porque estamos todos a caminho. Estamos todos a caminho da nossa perfeição relativa. Porque não chegaremos a ser anjos perfeitos. Pelo menos não imediatamente ou não tão facilmente. Mas nós temos um caminho a prosseguir. Nós temos um caminho a seguir. Nós conseguiremos nos melhorar a cada encarnação que estamos aqui. Com erros e acertos. Através desses erros é que nós conseguiremos nos reformar, nos melhorar. Eu, como o outro, meu irmão que está aqui do meu lado. Eu não sou diferente de ninguém. Então não basta, meus queridos, ser como o irmão mais velho, obediente e cioso das leis divinas, se nós não a colocamos em prática. Jesus nos pediu amar ao próximo. Foi isso que ele nos pediu. Para que amemos o outro. Para que nós percebamos que o outro é nosso irmão de caminhada. Com erros, acertos, dificuldades, como todos nós temos. Dores. Eu costumo dizer que dor não se mede. Todo mundo tem dor. Agora, ninguém sabe a dor do outro. Não importa que o outro, a dor dele é uma dor de dente. Mas a minha, nossa, eu fiquei sem o dedo. Não importa, é dor. A dor não se mede. Então, todo mundo tem. Todo mundo erra. E é isso que nós precisamos perceber. E como que nós conseguimos mudar a chave? Colocando um amor em nossas relações. Percebendo que somente amando aqueles que chegam até nós, na dificuldade, no arrependimento, é que estaremos sendo co-criadores junto com Deus. Estaremos colaborando para a sua criação. E é isso que Deus espera de nós. Que sejamos colaboradores. E não que sejamos guardadores ou defensores da sua criação. Defensores dos seus ensinamentos. Não é isso. Nós não precisamos. Jesus não precisa de advogado. Ele precisa de trabalhadores. Ele precisa de obreiros do Senhor. Ele precisa de pessoas prontas para ajudar na criação. E aonde é que ajudaremos? Acolhendo todos aqueles que erraram no caminho. Acolhendo com amor.
percebendo que ele errou sim, mas que ele tem o direito da volta, assim como o filho mais novo da história. O orgulho e a caridade não ocupam o mesmo espaço. É necessário que um morra para que o outro cresça. Então, é necessário que deixemos de lado o nosso orgulho para colocar em prática o Evangelho de Jesus. É necessário que deixemos de lado as nossas mágoas, os nossos rancores, para que a gente coloque em prática o Evangelho de Jesus. E é isso que Jesus espera de nós. Não podemos fazer julgamentos, sendo que nós também erramos. Somos filhos do mesmo Pai. E só entenderemos isso a partir do momento que nós colocamos em prática o amor incondicional. O amor sem condição. Então, o que o filho mais velho ali não fez? Porque ele esperava algo em troca. Ele esperava o reconhecimento do seu pai. Ele esperava que o irmão mais novo fosse castigado. Por quê? Ele foi embora e gastou toda a sua fortuna. Ele não tinha o direito da volta. Era isso que ele esperava. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos esperar recompensas. Principalmente porque muitas vezes a vida nos pega alguns percalços. E aí, quando as coisas não dão certo, nós se colocamos como filhos birrentos, que jogamos toda a nossa ira sobre o Pai. Só que quando nós rezamos o Pai Nosso, que é a nossa oração, né, do dia a dia, nós dizemos assim: seja feita a tua vontade. Se nós estamos dizendo a Deus, seja feita a tua vontade, nós estamos colocando nas mãos dele a nossa vida. E que ele faça o melhor. Que ele faça o melhor por nós, porque ele sabe exatamente o que nós precisamos. Às vezes, nós não entendemos quando ele nos nega, ou quando o melhor que nós esperamos não chega. Mas é o melhor que nós precisamos naquele momento. Para que a gente não desvirtue do nosso caminho, para que a gente não erre, para que a gente não perca a caminhada que nós já estamos fazendo. Então, a gente precisa orar e confiar. Entregar a nossa vida nas mãos do Pai. E saber que Ele sempre vai fazer o melhor por nós. Quando nós praticamos isso, nós colocamos o amor nisso, certamente a vida fica mais tranquila. Porque nós não esperamos nada em troca. E isso a gente pode dizer em relacionamento também. Porque nós temos sempre aquela mania de achar que o outro, porque eu fiz o bem ao outro, ele tem que me retribuir. E quando ele não retribui, nós falamos, nossa, ele é um ingrato. Ele não é ingrato. Nós fizemos porque nós quisemos. Nós não temos que esperar nada em troca. Façamos a nossa parte. A caminhada é nossa. Não é de um ou do outro. É a nossa caminhada que é importante. Sigamos o Evangelho de Jesus. Vamos estudá-lo, vamos fazer a nossa melhor parte. Sem esperar nada em troca. Porque quando o nosso coração está cheio de amor, o amor chega até nós. Agora, ao contrário, quando o nosso coração está cheio de mágoa, não vai ser o amor que chegará até nós. Nós faremos o que é necessário. E certamente Deus está vendo o que está sendo feito. Nós não precisamos cobrar. Nós precisamos fazer. Fazer o que é necessário. Emmanuel coloca para a gente aqui um trecho do livro Pão Nosso, na mensagem 157, que ele fala assim:
Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, meus queridos, é necessário que a gente mude essa chave, que a gente faça o que é necessário, que a gente faça o que está no nosso alcance, sem se importar se o outro está fazendo. Vamos fazer a nossa parte. Sejamos solidários, sejamos acolhedores. Mesmo que o outro não fez a parte dele do jeito que deveria fazer, não nos cabe julgá-lo. Nos cabe acolhê-lo, entendê-lo, colocar a empatia em movimento, né? No momento, para que a gente possa entender e perceber que poderia ter sido nós. Que poderia ter sido nós que caímos no erro. E quando nós caímos no erro, nós esperamos que alguém nos acolha. Então, sejamos nós os acolhedores. Sejamos nós o que espalha o amor ao redor. O mundo está cheio de gente que aponta o dedo. Nós não precisamos ser mais um. Nós precisamos ser os acolhedores, os amorosos, aquele que ajuda, que colabora, que faz a sua melhor parte dentro do projeto da criação de Deus. Existe, para a gente finalizar, né, que eu acho que nós precisamos ter sempre essa reflexão dentro de nós, né? Quando eu estava aqui me preparando para fazer essa conversa com vocês, eu me perguntei, será que se Jesus voltasse para cá novamente e fizesse tudo isso, tudo o que ele fez, acolhendo os diferentes, acolhendo aqueles que erram, né? Aqueles que não fizeram a melhor parte, e solicitando para nós que pudéssemos ser os seus colaboradores nesta acolhida junto com ele, será que ele não teria o mesmo fim? Eu tenho uma opinião, mas eu não vou dar. Então fica para todos a reflexão. Será que Jesus não teria o mesmo fim? E seria morto novamente no madeiro, na cruz? Então vamos pensar nisso, porque o mundo precisa de amor, o mundo precisa de carinho, de acolhimento. E para encerrar, eu vou contar uma história aqui que foi psicografada pelo Chico, do espírito Hilário Silva. Ele nos conta que o Dr. Bezerra de Menezes, que já era um propagador, né, um estudioso da doutrina espírita, almoçava em certo momento, um certo dia, na casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano, né, político. E o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista, né, Quintino Bocaiúva, passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproximou-se um serviçal e disse para ele: doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que inadvertidamente fizera o disparo. E ele disse: mande-o entrar. Aí o moço entrou e, desesperado, chorando, disse: doutor, perdoe o meu erro. Sou pai de 2 filhos. Compadeça-se de mim. Eu não tinha qualquer má intenção. Eu peguei sem querer na arma e, por uma infelicidade minha, né, uma falta de manejo, ou enfim, eu deixei que a arma se disparasse.
Mas eu não tinha a intenção de machucar ninguém. Eu prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, o senhor nunca mais vai me ver. E o notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum. Mesmo que seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. E aí ele percebeu que o Dr. Bezerra de Menezes estava meio mal com aquela cena. E assim, vendo ele assim com tanta raiva, e ele disse para o Dr. Bezerra: eu não perdoo, Bezerra. Eu definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente à questão, Dr. Bezerra exclamou desapontado: ah, você não perdoa? E aí, o Quintino percebeu aquele tom assim, meio, né? E falou para ele irritado: não perdoo o erro. E você acha que estou fora do meu direito? O Dr. Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu para ele: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você nunca erre. Quintino caiu em si, assim como o moço lá da parábola. Tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía no rosto, tornou a cor natural, não mais com raiva, e após refletir alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento, disse: volte ao seu serviço e ajude aonde for necessário. Em seguida, olhou para o Dr. Bezerra e continuou a conversação sobre o espiritismo. Então, meus queridos, que a gente possa cair em si, como filho novo, e se desfazer das amarras, das raivas, do orgulho, da soberba do homem, do filho mais velho. E que possamos pôr em prática o amor que o nosso mundo tanto necessita, sendo co-criadores, junto com o Pai. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.